Bom dia. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Então vamos falar de fundamentos da fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Entenda que você vai conseguir alcançar de Deus aquilo que Deus colocou no teu coração, o plano, a vontade, o chamado, o sonho, por meio da tua fé. Fé é um estilo de vida dos cristãos, ou dos filhos de Deus. Pela fé somos salvos, curados, prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossas vidas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. O que isso quer dizer? Você acreditou em Deus, você foi numa igreja evangélica, você ouviu Deus falar contigo, então agora Deus te apresenta Jesus para te salvar, para te dar o maior presente que você possa ter, a sua salvação e a vida eterna nele. Então agora você vai buscar mais ele e graça e favor de Deus vai se revelar na tua vida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6 e 7. O que isso quer dizer? Que quando você orar, quando você pedir para Deus, você tem que acreditar que isso vai acontecer e você não pode dizer que isso não vai acontecer depois de ter orado. Você tem que continuar na posição de fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Aquele que orou, creu que Deus pode fazer, pediu para Deus ajuda, tem que saber que Ele vai recompensar ele de alguma maneira. Por que não deve sair da posição? Porque Ele vai dizer: em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Uma hora você quer estar com Deus, uma hora você quer que Deus venha realizar os sonhos, você quer empreender, você quer abrir um negócio, você quer ter um ministério que venha prosperar, que venha alcançar de Deus, e outra hora você está na dúvida, você acha que não consegue, não é capaz, isso é dúvida. Então entenda, quando você se posicionou, Deus irá realizar, Ele irá trabalhar dentro de você, para que você venha alcançar esse plano, essa vontade, esse sonho, esse objetivo, e Deus irá se manifestar na tua vida. O que isso quer dizer? Fé. O que é? A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra grega que significa pistes. No dicionário do Novo Testamento diz: persuasão, firmeza, convicção fundamentada no ouvir. Então você vai ter fé quando você ouvir o que Deus pensa a teu respeito. A definição encontrada em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Entendemos que a fé está plenamente convicta de coisas ou fatos que não podemos ver. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Então, se eu estou esperando algo de Deus, eu tenho que falar para Deus, pedir para Deus. Então aquilo que eu falo, eu vou receber. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Romanos 4, 20 e 21. O que isso quer dizer? Abraão creu no Deus e Deus deu um filho para ele. E Abraão ficou conhecido creu no Deus do impossível, porque ele teve um filho com 99 anos de idade, com 100 anos de idade. Abraão teve um filho da promessa. Então ele acreditou, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É como se Abraão tivesse passando o tempo e dizendo: não, Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai estar comigo, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que se revelou a mim. Ele foi dando glória a Deus, ele não foi dizendo: eu não consigo porque estou velho, mas ele foi dizendo: Deus me prometeu que eu vou ter um herdeiro, então eu consigo, eu vou alcançar, porque foi Deus que prometeu. O que é a fé? Um sentimento de quem acredita em Deus, uma confiança em algo, em alguém. Mas como é que você vai confiar em Deus se você não sabe o que Deus pensa a teu respeito? Como vem a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não vem por pedir ou por jejuar ou por merecer, sempre vem por receber a palavra de Deus com o coração aberto. Vale salientar, com a insistência em meditar na palavra de Deus, vai levar a fé a crescer. Então, se você acordar de manhã e ler um versículo bíblico, e esse versículo vai renovar os teus pensamentos, porque ali a tua fé, você está
levando a tua fé a crescer, você está entendendo que você está se chegando a Deus, que aquilo ali que Deus tem vai te trazer vida, vai te trazer clareza. Como a palavra de Deus diz, pedis e dá-se-vos-á, buscar encontrarei, batei, a porta abrirá. Então você buscou de Deus conhecimento e Deus se revelou na tua vida com sabedoria, com entendimento, com os teus olhos abertos para você alcançar a promessa. Como liberar a tua fé? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, como você vai liberar a fé? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Apesar da fé ser uma convicção interior, ela é liberada por aquilo que dizemos. É preciso entender que a convicção, a certeza está no Espírito, mas é liberada ao ser declarada firmemente. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Segundo aos Coríntios 4, 13. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Então é entender que você não está vendo as coisas se resolver, mas Deus está trabalhando. Você ora, você lê um versículo bíblico, você fala com Deus e Deus está trabalhando a teu respeito. Vale salientar que como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela é liberada quando se fala a palavra de Deus e não qualquer coisa aleatória. Você também não pode entender que a palavra de Deus vai te trazer convicção, confiança que você pode, você consegue, você é capaz. Deus é contigo, Deus abre porta onde não há porta. Deus traz à existência aquilo que não existe. Isso é palavra da fé, isso é fé gerada no teu coração. Tudo posso porque Deus me fortalece. Mas do outro lado, não consigo, não posso, não dá. Isso é incredulidade. E não é qualquer coisa que você vai liberar para alcançar de Deus, mas vai falar a palavra dele. A palavra dele vai te trazer fé e vida. E vai te trazer clareza para você caminhar na direção de conquistar. Mais do que vencedor. Essa posição você tem que tomar. Você é mais do que vencedor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 35 ao 37. Os cristãos são vitoriosos porque desfrutam da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. De fato, vencemos sem lutar, porque Ele lutou e venceu por nós e nos entregou a sua vitória, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados, potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 14 e 15. Sobre as dificuldades. O texto Romanos 8, citado aqui, lista algumas das áreas em que temos vitórias garantidas em Cristo Jesus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. O nome de Jesus, a posição do nome de Jesus está para vencer todas essas coisas. Você precisa se tomar posse, ser mais do que vencedores sobre essas dificuldades, no nome de Jesus. Como vimos, as obras de Jesus Cristo na cruz derrotou todos os nossos adversários. Por isso, podemos reivindicar o nome de Jesus para tomar autoridade sobre qualquer ação do mal. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículo 9 e 11 ao 11. Curados.
Uma das maiores conquistas de Cristo para nós foi a cura. Na mesma cruz em que morreu pelos nossos pecados, Jesus levou as nossas enfermidades. Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós que éramos reputados por aflitos de Deus, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Repita esses versículos e você vai ver Deus se manifestando na tua vida. Receba a tua cura. Como toda promessa de Deus, a cura se recebe pela fé. Quando nós firmamos sobre uma verdade da palavra e declaramos essa verdade, veremos a manifestação daquilo que a palavra nos garante. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, capítulo 4, versículo 17. Comendo o melhor, além de ser salvos, vitoriosos e curados, a vontade de Deus é que sejamos supridos em todas as áreas de nossa vida, vivendo de forma abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. João 10:10. Quem disse isso? Jesus. Ele veio para quem? Para que nós, os filhos de Deus, possamos ter vida e vida com abundância. O que é prosperar? A palavra traduzida por prosperar na Bíblia traz a ideia de uma boa jornada, uma viagem bem-sucedida. Entendemos que é este propósito de Deus para a vida de cada um. E quando seguimos esse propósito, veremos a bênção de Deus operar em nossa vida, em tudo o que nos cerca. Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 1, versículo 2. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Crendo no melhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, versículo 19. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miséria versus espiritualidade. Por séculos, a religião tem associado a pobreza à espiritualidade, mas não é assim. Em primeiro lugar, se isso fosse verdade, todo necessitado seria salvo, e essa ideia é absurda. Em segundo lugar, em toda a Bíblia, a pobreza sempre está associada à queda do homem e à entrada do pecado no mundo, sendo vista como maldição decorrente do pecado e da queda da humanidade. Entendendo então que pela fé você é salvo por Deus por meio de Jesus Cristo e você alcança as promessas de Deus fazendo a tua fé crescer. E quando a tua fé cresce, você recebe as bênçãos que já estão preparadas para você.